Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Apesar da presença holandesa na região nordeste do Brasil no século XVII ser mais conhecida pelos episódios ocorridos no estado de Pernambuco, onde ficam as cidades do Recife e de Olinda, os holandeses deram início às tentativas de invasão em terras brasileiras no dia 9 de maio de 1624 pela cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. A escolha por este território fazia total sentido, uma vez que, à época, a cidade era também a capital do Brasil, tornando-se alvo primordial da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais no país. Antes da chegada dos holandeses, o estado da Bahia e, principalmente, Salvador, enfrentavam a crise econômica do açúcar. Acontece que o produto era produzido em abundância, mas continuava inacessível para boa parte do mercado europeu que não podia arcar com o preço da especiaria. Esse movimento culminou na estagnação do ouro branco, como era conhecido em 1619, causando uma oscilação no valor da mercadoria, que, por sua vez, chegou a ser negociada pela metade do preço. Era a primeira vez que o comércio do açúcar se mostrava instável e Salvador foi pega desprevenida. Estima-se que, com a invasão holandesa na capital baiana, a crise do açúcar só foi superada em 1635. A Europa, em contrapartida, deixou a crise para trás em 1622, quando outras nações do velho continente passaram a comercializar açúcar, promovendo uma concorrência entre os produtores e acarretando numa diminuição do preço. É com esse cenário que se depara o almirante holandês Jacob Willinkens, comandante de uma frota de 26 navios, 450 bocas de artilharia e 3.400 homens. Os holandeses, liderados por Willinkens, totalizavam quase metade da população da cidade de Salvador, formada por apenas 10.000 habitantes. Apesar de alguma resistência nos portos e na Cidade Baixa, vindo da organização do governo baiano com escravizados, milicianos e a população em geral, no dia 9 de maio de 1624, as embarcações holandesas atracaram na ponta do Forte de Santo Antônio, na Praia da Barra, em Salvador, e seus homens desembarcaram sem maiores conflitos. Após o período da ocupação holandesa, já no século XVIII, o lugar onde ficava o forte deu lugar ao famoso Farol da Barra, ponto turístico celebrado até hoje na capital baiana. A verdade é que os holandeses conquistaram a cidade com pouquíssima resistência. O que aconteceu é que a população de Salvador ficou sabendo da chegada dos invasores através de um navio angolano que conseguiu fugir de uma nau holandesa e chegou em terra firme avisando da ameaça iminente. Não deu outra. Os populares abandonaram as ruas da cidade e no dia seguinte apenas o governador-geral, Diogo de Mendonça Furtado, e mais poucos homens representavam a resistência. Diogo, quando cercado pelos inimigos, ameaçou explodir a casa do governo, levando a estrutura, seu filho, sim, seu filho, guardas, clérigos e os holandeses abaixo. A tragédia foi prevenida pelo ouvidor-mor, que era uma espécie de juiz das colônias, de Salvador, que arrancou das mãos do governador o explosivo, mas a essa altura já era fato. Os holandeses se apossaram da capital do Brasil e ali ficaram durante 11 meses e 20 dias. Salvador e Bahia foram escolhidos como ponto de partida para a invasão do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A companhia era uma rede privada de organizações comerciais que alinhavam interesses políticos a interesses econômicos e detinham poder sobre as decisões coloniais da Holanda. Foi esta empresa que determinou a invasão à capital brasileira da época, com a justificativa de que o Brasil era a colônia que melhor abarcava os objetivos políticos e comerciais dos holandeses. Isso fica explícito no panfleto escrito pelo holandês Jan Andries Morbecke, autor do relatório Motivos por que a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar o rei da Espanha à terra do Brasil. O documento foi apresentado ao príncipe de Orange, Guilherme III, e acatado pela companhia. O plano era ambicioso, tomar a capital do Brasil para então controlar o país inteiro. De acordo com o relatório, as vantagens de invadir a colônia brasileira eram múltiplas. Ao mesmo tempo que essas terras seriam extremamente lucrativas para a Companhia das Índias, com exploração e roubo de riquezas, tributação de população e comércio de açúcar e mais mercadorias, também eram terras de acesso relativamente fácil, já que o Brasil era reconhecidamente desmilitarizado. Além disso, a Holanda, recém-independente do domínio espanhol, nutria uma grave rivalidade com o Reino da Espanha.
Esse foi um dos grandes motivos da invasão de Salvador. A incursão prejudicaria a coroa espanhola, que na época estava unificada com Portugal na chamada União Ibérica. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi morto em batalha no Marrocos e deixou seu reino sem herdeiro. Felipe II, então rei da Espanha, reivindicou o trono alegando parentalidade com Dom Sebastião e anexou Portugal à Espanha. A Holanda, por sua vez, tinha negócios com Portugal antes da unificação e se viu ameaçada completamente quando soube da anexação pelo seu maior inimigo. Para garantir sua parte no mercado do açúcar, resolveu tomar cidades pontuais do Brasil que produziam a especiaria. Em março de 1625, 12 mil homens, espanhóis e portugueses, sob o comando de Dom Fradique, avistaram a cidade de Salvador. A frota se adiantou em relação aos reforços holandeses e foi mais que suficiente para que, no mês seguinte, no dia 30 de abril, a Holanda assinasse sua rendição. No entanto, nos anos que se seguiram, Salvador continuou sofrendo tentativas de invasão holandesa, inclusive por Maurício de Nassau, governador de Pernambuco por 7 anos, durante a ocupação no estado vizinho. Em 1638, Nassau fracassou em sitiar a cidade e ocupou a ilha de Itaparica, a maior localizada na Baía de Todos os Santos, a 39 quilômetros da capital, por mais de um ano. O comando de Nassau destruiu 27 engenhos de açúcar e forçou a interrupção do comércio em Salvador, o que representa bem a ocupação holandesa na cidade. Não há registro de grandes conquistas ou construções marcantes deixadas pelos holandeses, como vemos em Pernambuco. Salvador foi saqueada e destruída sem piedade, sem maiores explicações e sem justiça.